frequência aos webinários, justamente para poder disponibilizar esse material nas nossas redes sociais, no nosso site aqui do SAI. Então, nós, como vocês devem ter visto no chat, a gente disponibilizou aí as redes sociais, né? A Franciele, nossa fiel escudeira, acabou de colocar aqui para a gente os links, né, do Facebook e do Instagram. Então, eu reforço aí o convite para que vocês nos acompanhem e façam aí a participação, né, na medida dos interesses e disponibilidade de vocês das atividades que temos desenvolvido. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de parte da equipe de orientação educacional. Então, a Ligiane já está aí, a Franciele, como eu já havia mencionado, nossa estagiária. E, em especial, um agradecimento para a nossa palestrante de hoje, que é a Tamires, nossa convidada especial. Então, pessoal, nós teremos aí uma apresentação em torno de 50 minutos e depois um espaço para a gente poder discutir, conversar, trocar experiências. Então, fiquem à vontade para poder escrever no chat, estaremos aqui respondendo, mediando as perguntas, os comentários de vocês, ou quem se sentir mais à vontade, quiser levantar a mão e abrir o microfone também, fiquem à vontade, ok? Então, vou apresentar para vocês a Tamires. Ela é psicóloga, é mestre em educação pela Unicamp, na linha de pesquisa Psicologia e Educação Superior, desenvolveu o trabalho aí, Programa de Desenvolvimento de Habilidades Sociais no Contexto Universitário, com apoio da FAPESP. É especialista em análise do comportamento, aplicada ao TEA. Atualmente é doutoranda da Faculdade de Educação também, com o trabalho Programa de Habilidades Sociais para Estudantes com transtorno do espectro autista e altas habilidades. Então, eu gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade, a generosidade da Tamires de estar aqui conosco e compartilhar aí seu conhecimento, experiência e certamente muitas informações para que vocês busquem desenvolvimento, reflitam nessa temática tão importante que se refere às habilidades sociais. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Tamires e estarei aqui nos bastidores. Tamires, qualquer coisa é só me chamar. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos, estou muito feliz de ver aqui a fotinho de vocês, né? O pessoal chegando, sejam bem-vindos. Obrigada, Marilda, pelo convite. Eu fico muito, muito feliz. Adoro quando a gente tem esses encontros, né? É sempre muito produtivo, muito frutífero. Então, obrigada mesmo de novo pelo convite. Então, pessoal, a ideia, eu não sei se eu vou conseguir 50 minutos, tá, Marilda? Acho que vai um pouquinho mais. Não, eu falei em média, aproximadamente, corrigindo, tá? Eu já me assustei, Tá. ai, meu Deus. Não, Mas não se qualquer preocupe coisa, com isso. a gente pode ir fazendo, se eles forem fazendo as perguntas durante, pode ir me interrompendo, a gente já vai fazendo as perguntas durante a apresentação mesmo, não tem problema. Para esse caso não sobre um tempinho assim, muito grande para pergunta, a gente já faz durante. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A ideia hoje é exatamente o que a Marilda falou, né? Da gente entender um pouquinho o que são essas habilidades sociais e começar a pensar num caminho de como desenvolvê-las, porque é um caminho difícil, né? Exige muito, né? Um esforço muito grande, diário, né? Para desenvolver essas habilidades, aperfeiçoá-las, né? As que já têm. Então, a ideia é plantar uma sementinha para vocês refletirem, pensarem em relação aos seus repertórios de habilidades sociais, nas situações em que muitas vezes são conflituosas, é difícil de lidar. Então, a ideia é a gente fazer um panorama geral em relação a essas habilidades sociais e apontar alguns caminhos para quem quiser se aprofundar mais, entender mais, enfim, focar nesse desenvolvimento que é de fundamental importância. Pensando aí para todos os contextos, né? Profissional, no caso, né? Universitário e mesmo pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eu não vejo mais vocês, mas só me deem um ok. Vocês estão vendo a tela? Alguém? Está aparecendo, Tamires. Então, perfeito. Deixa eu só tirar isso aqui.
Então, ótimo. Então, a ideia é essa, a gente falar um pouquinho o que são e dar algumas pinceladas aí de como que a gente consegue, então, desenvolvê-las. A partir do momento que a gente já entende o que se refere a esse termo, né? Se eu tenho, se eu não tenho, o que eu precisaria me focar mais. A gente vai ver que tem tipos de habilidades sociais, então a ideia é a gente ir construindo isso de forma conjunta. Bom, Marilda já me apresentou, então eu vou seguir. É importante a gente ter em mente 3 conceitos principais. Eu não vou ficar muito no conceito, tá? Mas é importante só para a gente falar a mesma língua. Então, são três definições que nos auxiliam a entender melhor o que são essas habilidades sociais e para onde que eu tenho que olhar, tá? O primeiro conceito, ó, aqui são os 3: habilidades sociais, o desempenho social e a competência social. São 3 coisas distintas que se complementam. Desempenho social. Qualquer comportamento que acontece numa situação social. Esse agora que eu estou emitindo, de falar com vocês, é um desempenho social. Eu dar um feedback para alguém é um desempenho social. Eu dar um elogio também. Eu questionar, eu discordar, tudo isso é desempenho social. Então, a partir do momento que eu tenho mais de uma pessoa numa situação, eu considero já que eu estou emitindo um desempenho social naquele momento. Então, aqui são exemplos, ó: manejar uma crítica, falar com a autoridade, recusar um pedido abusivo, questionar, opinar, tudo isso são desempenhos sociais. E aí a gente vai para a parte de habilidades sociais, que nos trouxe aqui, né, neste momento. Então, habilidades sociais, ela tem 2 caminhos, né, para conceituar. A gente tem o termo habilidades sociais utilizado para nomear o campo mesmo de teoria, de teórico, né, pesquisa, teoria e prática aí do campo de estudo das relações interpessoais. Eu chamo de campo de habilidades sociais. E aí, essa definição que nos interessa mais nesse momento, que são as classes de comportamentos que existem no repertório do indivíduo. O que isso quer dizer? Isso aqui, ó. Então, eu tenho 10 classes de comportamento. Cada uma dessas classes, eu tenho vários comportamentos que se referem àquela mesma classe. Por exemplo, na classe de comunicação, que é uma habilidade social, eu tenho vários desempenhos sociais. Eu tenho iniciar uma conversa, dar um feedback, dar um elogio. Tudo isso eu entendo como habilidades sociais de comunicação. Então, é como se a habilidade social fosse o conjuntinho, né? Eu consigo nomear aquele conjunto de comportamentos que são semelhantes, que têm uma mesma função, e os desempenhos são os que compõem, então, essa classe. É isso. Desempenho, eu imito numa situação, habilidades sociais, agrupo, o que é parecido. E aí nós temos 10 classes. Essa classificação não é a única, mas é a mais utilizada pelos autores que são os autores que mais produzem em relação a habilidades sociais aqui no Brasil, que são os autores Delprete. Vocês vão ver muitos livros deles aí, quem quiser se aprofundar mais, no final eu vou fazer algumas indicações de leitura, que giram em torno aí dos livros dos Delprete, Almir Delprete e Zilda Delprete. E eles têm uma produção de muito tempo nessa área. E aí eles fizeram essa classificação. São 10 classes. São elas: expressar solidariedade, comunicação, civilidade, as habilidades assertivas, expressar afeto e intimidade, falar em público, coordenar um grupo, habilidades empáticas, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, fazer e manter amizades. Então, lembrando que é só isso, só empática, então é só uma habilidade. Não, tem vários comportamentos que estão dentro dessa bolinha aqui, empatia. Coordenar grupo, é só uma habilidade, só precisa chegar lá e coordenar. Não, tem um monte de comportamento que engloba coordenar grupo, tá? É só para a gente entender essa dinâmica. E aí a gente vai para o último termo, que é o de competência social. Eu falo em competência social quando eu estou avaliando o comportamento. Por exemplo, o desempenho social, eu falei que é qualquer comportamento que eu emita numa situação social. Então, por exemplo, dar um feedback é um desempenho social. Agora, se eu dou um feedback e a pessoa para quem eu dei o feedback sai chorando aos prantos da minha sala, será que o meu desempenho social, eu dar o feedback, foi competente socialmente ou não? Ou seja, foi um bom feedback? Foi adequado ou não? Então, aí entra a competência social. Então, o desempenho social é só a emissão do comportamento, ok? Todo mundo emite, conversa, dá feedback, dá um elogio,
questiona, enfim, qualquer, vai se referir a uma autoridade, conversar com uma autoridade, uma pessoa que desempenha um papel de autoridade. Então, diversos comportamentos, né? Se desculpar, pedir licença, mas esses comportamentos que eu imito a todo momento, eles são competentes socialmente? Aqui entra o que eu falei para vocês, a questão da gente pensar em desenvolver e aperfeiçoar habilidades. Porque, querendo ou não, às vezes a pessoa realmente não tem, às vezes, uma habilidade de enfrentamento, né, habilidades assertivas, eu me posicionar, eu colocar minha opinião, às vezes é muito difícil, a pessoa não tem isso, então isso ela tem que desenvolver. Mas outros comportamentos, por exemplo, de comunicação, iniciar uma conversa, ela tem, mas não é muito efetivo. Ela inicia, a pessoa logo já para de conversar, já sai, já se esquiva. Então, ela até tem, mas precisa aperfeiçoar. E é aqui que a gente vai entender, a partir dessa competência social que eu vou analisar se esse comportamento está sendo competente ou não. E aqui só um exemplo, tá? Então, a gente falou, habilidades sociais são as classes, certo? Todas essas bolinhas aqui. Desempenho social é o que compõe todos os comportamentos que compõem aquela classe. E aí, a competência é eu avaliar. Foi adequado aquele feedback? Foi adequado aquele elogio? Então, eu avalio esses desempenhos. Mas aí aqui, só para vocês entenderem dois caminhos que a gente pode traçar, né? Quando eu falo que muitas pessoas às vezes não têm um comportamento que precisa desenvolver desde o início, ou tem, mas ainda não está muito aperfeiçoado. Então, quando a gente emite comportamentos sociais que são desejáveis, né, que são esperados ali naquela situação, a gente está falando de habilidades sociais, a gente está falando desses conjuntinhos aqui, que são todos esses comportamentos, né, todos esses desempenhos, fazer amizades, aceitar e rejeitar críticas, tudo isso. E isso aqui, provavelmente, vai nos levar à competência social, se a gente desenvolver de forma adequada, pensando nessas habilidades. Porém, a gente tem comportamentos sociais que são indesejáveis. A gente tem os agressivos, né, ativos, e os passivos. Os agressivos são comportamentos de coagir, manipular, desrespeitar, enganar. E os passivos são comportamentos de se isolar, de se omitir, né, diante de uma situação, não consegue dar uma opinião, de submeter uma situação em que não está agradável, que não gostaria, né, mas que não consegue dizer não. E provavelmente o que as pesquisas mostram é que quando a pessoa emite muito desses comportamentos, tem uma alta frequência de comportamentos agressivos ou comportamentos passivos, a probabilidade é alta também dela desenvolver problemas e transtornos psicológicos. No geral, desde depressão, transtornos de ansiedade. E aí, vocês podem falar tanto da competência social, que vocês podem, mas como que eu sei se eu fui competente ou não? Às vezes a pessoa que deu o feedback e o outro saiu chorando, ele é fresco, eu dei um feedback maravilhoso. Então, a gente não pode deixar solto isso, né? Precisam ter critérios, precisam ter algumas questões que a gente precisa olhar para a gente analisar e falar, não, esse comportamento, esse desempenho foi competente socialmente. Eu atendi a alguns critérios, são 5, vou falar para vocês, vamos lá. Primeiro critério, conquistar um objetivo, ou seja, eu preciso me perguntar, a partir de um comportamento que eu imita, social, eu preciso me perguntar, eu consegui alcançar o objetivo desse comportamento? O que eu queria com essa interação? Eu queria dizer não para um pedido. Então, me pediram para colocar um nome lá no trabalho, no dia, e eu não estava feliz com aquilo, não foi legal, eu não queria. Só que eu vou lá falar com a minha colega e vou dizer. No final dessa interação, eu consegui dizer ou não? Então, esse é um primeiro critério. Se eu conseguir ou não atingir o objetivo daquele comportamento. Segundo critério, manutenção ou melhora da autoestima. A interação, né, eu e esses indivíduos, ou esse indivíduo, afetou de uma maneira neutra, ou seja, nem mais nem menos, negativa ou positiva a autoestima, tanto minha quanto do indivíduo. Então, vamos supor que eu saí dessa interação em que eu queria negar um pedido que eu considerei abusivo, né? Eu tenho que colocar o nome da pessoa, sendo que ela nem fez o trabalho, né? Como um favor, eu não estava a fim de fazer. Então, vamos supor que eu saia dessa conversa colocando o nome dela. Não consegui dizer não. Eu vou lá e coloco. Como que fica a minha autoestima? Vou me sentir muito mal. Nossa, eu não consegui dizer não. Né? E aquilo vai ficar martelando, remoendo, e aquilo vai me causar uma ansiedade, um sentimento ruim.
Né? Então, a autoestima das pessoas, tanto a minha quanto a dela, ficou neutra. Se ficou neutra, ótima. Se ficou positiva, melhor ainda. Agora, a negativa quer dizer que eu não atingi esse critério. Terceiro critério, manutenção e melhora da qualidade dessa relação. Depois que eu tentei falar não para ela e não consegui, como que fica a minha relação com ela? Será que eu vou olhá-la da mesma forma? Né? Ela provavelmente vai ficar ok, porque, né, fiz um favor para ela. Mas como que eu fico em relação a essa interação, a esse vínculo, a essa amizade? Então, ambos os participantes buscariam novas oportunidades de contato ou um dos evitaria o contato futuro com o outro? Se caso isso possa acontecer, quer dizer que eu não consegui atingir esse critério, então meu desempenho não foi competente socialmente. Quarto, equilíbrio de poder entre os interlocutores, entre as pessoas que estão ali conversando. Ou seja, eu estou tentando falar para minha colega que eu não quero colocar o nome dela, e eu saio de lá e não consegui. Houve um equilíbrio de poder? Ou seja, ambos saíram ganhando ou ambos saíram perdendo? Não, nesse caso eu saí perdendo e ela saiu ganhando. Então aqui não atingiria o critério também. Houve um desequilíbrio nessa relação. E o quinto e o último, ele é mais amplo, é mais geral, ele fala sobre a questão do respeito dos direitos humanos interpessoais, ou seja, o direito de ser ouvido, de expressar opinião, de discordar, a integridade física e moral foi estabelecida, foi respeitada, né, foi considerada nessa relação, ou enquanto eu estava falando, ela já me cortou, ela nem deixou eu falar que eu não gostaria daquilo, ela nem deixou eu emitir minha opinião. Né? Se caso isso aconteceu, esse critério também não foi atingido, não foi atendido. Então, vocês podem estar pensando, nossa, mas eu vou ter que, toda vez que eu falar com alguém, eu tenho que pensar em tudo isso. Não vai rolar, vou falar com 2 pessoas no dia. Então, os autores pensando nisso, óbvio que esses critérios, de forma bem didática, é bacana para a gente começar a pensar sobre essa competência, começar a analisar o meu próprio comportamento. Então, é legal essa questão mais dividida. Mas, pensando numa prática e numa questão mais do dia a dia, os autores colocam uma regra áurea, que seria fazer ao outro o que gostaria que este lhe fizesse. Ah, mas isso eu já ouvi. Sim, não é novidade, né? Mas, se você parar para pensar, essa regra maior, ela vai, de uma forma ou de outra, atingindo todos os critérios. Então, por exemplo, a questão lá da autoestima. Eu não gostaria que a minha autoestima fosse prejudicada. Então, eu vou fazer de uma forma que eu não prejudique a autoestima da pessoa. Eu não gostaria que a relação ficasse prejudicada. Então, eu vou fazer de uma forma que não prejudique a nossa relação. E assim com todos os outros critérios, né? Então, eu gostaria de ser ouvido, eu gostaria de emitir minha opinião, né? Então, eu vou fazer dessa forma com o outro também. Então, de um aspecto ou de outro, ela acaba atingindo aí os 5 critérios. Mas é uma coisa para a gente pensar de como analisar o nosso comportamento. Nesse primeiro momento, vocês vão começar a analisar comportamentos depois do comportamento emitido. Durante, vai ficar muito difícil ainda nesse primeiro momento, quem está começando aí a pensar sobre essa questão de habilidades sociais. Então, a ideia é, você emite o comportamento e depois você analisa. Eu fui competente? Como que está a minha autoestima? Como será que está a autoestima do outro? Acho que não prejudiquei. Como está a questão da minha relação com ela? Ficou legal? Ficou meio estremecida? Então, eu vou de uma forma ou de outra atendendo e perguntando para o meu comportamento todas essas questões. E aí é legal, porque aí eu vou pegando, olha, o critério de equilíbrio de poder, por exemplo, não rolou. Eu tenho que olhar para isso nas próximas interações. Então, vai começar a me dar dica do que eu preciso me atentar nas outras relações. E aí vai começar a ficar uma coisa natural durante a própria interação. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, já falei para vocês quais são as habilidades, já fui adiantando, né? Já falei cada uma, sendo que cada uma tem vários comportamentos dentro, vamos dizer assim. E aí, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas que difícil, né? Tem que pensar em tudo isso, tem que, toda vez que eu tiver um comportamento, parar para dar uma refletida, ver como é que foi, né? Se teve prejuízo de autoestima, de qualidade. Nossa, muito difícil. Calma. Eu vou mostrar para vocês que vale a pena a gente ter essa reflexão. E é uma reflexão diária,
né? Uma reflexão e uma prática mesmo. Não pode ficar só na reflexão. Você tem que levar isso para o seu dia a dia. Porque senão a gente não consegue desenvolver. Tanto é que a gente coloca um dos termos utilizados, principalmente na área de análise de comportamento, é treino de habilidades sociais. Porque é um treino, a gente tem que repetir, a gente tem que tentar de novo, receber feedback. É super importante para a gente conseguir modelando esse comportamento e ficando mais competente socialmente possível. Então, como ser competente pode ajudar vocês? Primeiro, né, a gente tem aqui isso aqui é um apanhado aí de correlações entre um repertório elaborado de habilidades sociais e vários fatores que mostram que quanto maior o repertório do indivíduo de habilidades sociais, mais autoconfiança, otimismo e resiliência, bom relacionamento afetivo e conjugal, então com o namorado, o esposo, o marido, enfim, rede de apoio e amigos, resolução, fica mais fácil resolver os problemas interpessoais, né, os conflitos com outras pessoas, relacionamentos mais saudáveis na família, uma menor vulnerabilidade a transtornos. Isso é muito destacado aí dentro da literatura. Quanto maior o repertório de habilidades sociais, menor a probabilidade de depressão, de transtornos de ansiedade, enfim, todas essas questões que trazem muito prejuízo para o indivíduo. Consequentemente, maior qualidade de vida e maior sucesso e realização profissional. A gente tem visto uma exigência, não sei se eu trouxe dado, não trouxe aqui, mas a gente tem visto uma exigência muito grande do mercado de trabalho para essas habilidades. No sentido de valorizar isso tanto mais do que as habilidades técnicas, muitas vezes. Né, porque o indivíduo ele sai da universidade muito pronto tecnicamente falando, né, sabendo colocar em prática o conhecimento, entendendo daqueles processos, enfim, cada um na sua área, mas sai preparado tecnicamente falando. Mas quando a gente olha para a parte de habilidades sociais, existe uma defasagem, às vezes um déficit muito grande. E às vezes a habilidade social ela fica muito à para e fica muito à mercê de um desenvolvimento natural. Né? No dia a dia, eu vou desenvolvendo, isso aqui não foi legal, vou tentar mudar, da própria pessoa, mas tem muitos indivíduos que não conseguem desenvolver isso por conta própria, né? E aí isso aí acaba tendo um impacto também na sua inserção no mercado de trabalho. E as próprias empresas têm apresentado isso. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas tem várias pesquisas que mostram a importância que a indústria está dando para isso, né? O mercado de trabalho como um todo está dando para essas habilidades, e principalmente destacando que o aluno, né, o recém-formado, não sai com essas habilidades dentro do seu repertório. Né, que muitas vezes isso pode trazer algum tipo de prejuízo no mercado de trabalho em si, na sua inserção, enfim, né, no seu cotidiano, ali, no seu desenvolvimento enquanto profissional mesmo. Então, é muito importante a gente olhar para isso, tanto para a gente ter essas questões que eu falei aqui, pensando no aspecto pessoal, tanto para a gente já ir pensando isso durante a própria graduação, para facilitar as nossas interações, né? Porque a todo momento a gente está interagindo, mesmo agora remotamente, mas a gente tem que fazer um trabalho em grupo, a gente tem que discutir alguma questão, né? Algum assunto que ainda está difícil, aí faz um grupo de estudos, enfim. Então, a todo momento, essa interação ela está acontecendo. Então, é importante a gente já ter essas ferramentas para conseguir lidar com possíveis conflitos, com possíveis divergências, né? Ou, enfim, situações sociais que podem estar ali a todo momento exigindo isso da gente. E depois, pensando ainda no mercado de trabalho. Então, isso aqui não é uma questão, quero que vocês entendam que não é uma questão de, talvez me ajude. Não, isso aqui vai ser exigido em algum momento da sua vida, seja durante a graduação, seja já no mercado de trabalho. Então, quanto antes a gente pensar nisso, melhor. E aí, vamos fazer aí uma pequena e rápida dinâmica, né, remotamente, mas só para, na verdade, para vocês já irem pensando, o que eu queria propor é para vocês já irem pensando naquele quadro lá das habilidades, esse aqui, dessas habilidades, dessa classe, né? Lembrando que tem vários comportamentos dentro, mas pensando nessa classe aqui, qual que vocês acham que você já tem desenvolvido,
Então, essa habilidade está ok, eu consigo trabalhar bem, eu consigo emitir bem essa habilidade no meu dia a dia. E qual habilidade que não, ainda preciso trabalhar, ainda preciso focar mais nisso. Quem quiser abrir o microfone ou quem quiser falar no chat aí, a Marilda vai me falando que eu não vejo o chat. Estou observando aqui o chat, Tamires. O pessoal Eu vou deixar tá essa aqui, imagem. eu já vou relatando aqui para você. Tá. E anotem isso, tá? Anotem isso para vocês. Para vocês também analisarem no final dessa tarde, né? Dessa palestra, vocês já terem isso. Olha, então isso aqui eu preciso trabalhar mais. Então eu vou, né, buscar isso por conta, livros, etc., ou em terapia, enfim. Mas aí é legal vocês já terem esse caminho. Então a ideia é identificar aquela que tem mais e aquela que tem menos. Isso. Tá ótimo. Quem quiser abrir o microfone pode abrir também, gente. Vamos exercer as habilidades sociais. Ó, alguém escreveu aqui, a Ana Júlia escreveu civilidade. A Luísa escreveu manter amizades, expressar solidariedade, empáticas, acho que são as que tenho mais. A Marina, fazer e manter amizades, eu não sei principalmente manter. O Arnon escreveu civilidade. Tá. Essas são as que tem, é isso, né? Pelo que eu entendi. Eu também estou entendendo isso. Tá. Isso, o Arnon confirmou aqui, ponto forte. Legal. Eu acho que alguém tinha levantado a mão também. Se alguém levantou a mão, pode falar, pessoal. Não, acho que foi o barulhinho do chat mesmo. O Matheus escreveu assim: acho que eu tenho mais empáticas, mas definitivamente preciso trabalhar a assertividade. É a mais difícil, viu, Matheus? É de enfrentamento, né? Então é. Ó, a Luísa levantou a mão. Luísa, pode falar. Oi, gente. Boa tarde. Então, uma das que eu não tenho muita assertividade é falar em público, coordenar grupos e eu acho que manejar conflitos e resolver problemas interpessoais. Tá, e as que eu falei que eu tenho ponto forte, acho que eu já escrevi aqui no chat. A professora leu já. Tá. Legal. E essas que você falou são as mais que exigem mais, são as mais complexas mesmo. Assertivas, está muito ligada com manejar conflitos, porque você tem que manejar de forma assertiva. Então, vocês percebem que uma está ligada à outra, querendo ou não. A gente vai ver um pouquinho sobre assertividade e empatia, mas vocês vão ver também que são duas habilidades que também estão interligadas. Então, geralmente, é bem esse caminho que desculpa, qual era o nome? Luísa. Bem esse caminho que a Luísa fez, no sentido de perceber que uma meio que está puxando a outra, que são muitas vezes as que têm mais dificuldade, mas porque elas estão interligadas de alguma forma. Olha, tem mais respostas aqui. A Marina escreveu manejar conflitos. Imagino que seja aqui tenha mais dificuldade, né? O Magno escreveu comunicação, sou extrovertido e ajuda. A Luciana escreveu pontos fortes, empática, assertividade, falar em público, expressar afeto e manter e fazer amizades. Muito bom. Mais algum? Por enquanto foram essas, Tamires. Então vamos seguindo. Mas aí, pessoal, mesmo quem não colocou no chat, anote isso para você, tá? Coloque isso em algum lugar, um post-it, alguma coisa, para vocês terem já esse passo inicial. Então, peraí, isso aqui eu tenho muito legal, isso aqui já tenho desenvolvido, isso aqui eu preciso trabalhar. Até para a gente ver, porque eu vou focar em algumas delas, não vou conseguir focar em todas, mas vou focar em 3 dessas daqui que vocês estão vendo, quem sabe é uma que você tem mais dificuldade, e aí a gente consegue auxiliar de uma forma mais completa, né? Falando mais sobre essa habilidade. Eu quero falar uma coisa importante. Quando a gente fala em habilidades sociais, né, a gente sempre tem muito na cabeça, né, a questão de, talvez, do conteúdo verbal, né, do que é falado, né, tudo que é conversado. Mas, por trás desse conteúdo verbal, existem muitos outros componentes que a gente também precisa trabalhar, a depender de cada habilidade. Cada habilidade vai exigir um tipo.
né? As empáticas vão exigir um tipo de não verbal, de paralinguístico, coordenar grupo, um outro tipo. Então, eu vou mostrar para vocês o que são, né, esses componentes não verbais e paralinguísticos. O componente verbal, a gente fala que é o conteúdo da fala mesmo, é a mensagem que eu quero passar. O não verbal e o paralinguístico é como eu vou passar isso. Em resumo, é isso, tá? Então, é mesmo como se fosse, sei lá, o verbal é o presente. O não verbal e paralinguístico é a embalagem. Como que eu apresento este presente? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Os componentes não verbais, a gente considera que são contato visual, é de suma importância a gente manter contato visual, isso em todas as habilidades. Se você parar para pensar, é importante numa fala empática, que eu olhe para a pessoa, na coordenação de grupos, é fundamental que eu olhe no olho de cada um, no falar em público, aqui eu estou olhando no olho da câmera, mas se a gente estivesse no presencial, eu estaria olhando no olhinho de vocês, né? No manter uma conversa é fundamental. Pensa em conversas que você já teve, que a pessoa não conseguia manter o contato visual, então ela ficava assim, ela voltava, ela ia, nossa, verdade, ele falou isso? É difícil, né? Imagina, peraí, ou essa pessoa não está tendo atenção, outras coisas estão chamando a atenção dela, minha conversa não está tão bacana. Então, esses aspectos podem ter uma influência, né, um impacto muito grande no interlocutor, né? Então, é por isso que a gente tem que olhar para eles. O sorriso, né, um sorriso adequado, no momento adequado, para não ser, por exemplo, a gente pode usar todos esses componentes que eu estou mostrando para vocês para um comportamento agressivo, né? Eu ser sarcástico e dar um sorriso, pode acontecer. Por isso que é importante a gente juntar as coisas, né? Usar esses aspectos não verbais condizentes com a situação, pensando, por exemplo, habilidades assertivas. Né? Então, eu vou usar um sorriso quando adequado, para não soar como uma ironia, como um sarcasmo. Expressão facial. Expressão facial ela tem que estar condizente com o meu componente verbal. Precisa estar de acordo. Eu não posso falar brava e estar sorrindo. Eu estou muito brava com você. Não posso, não tem como, né? Tá na cara que aquilo está falso, que aquilo não está verdadeiro, não está real. O contato físico no sentido de agora, né, com distanciamento, a gente não pode pensar nisso. Mas o contato físico é, por exemplo, numa situação que alguém está te contando algo difícil, algo triste, algo pesado. Você pode fazer um contato físico de colocar a mão no ombro da pessoa, segurar a mão da pessoa, claro, analisando se você tem um vínculo para isso, né? Tem uma relação para isso. Mas é um tipo de aspecto não verbal que diz muito. Né? Quando eu pego na mão de alguém, eu estou falando, eu tô aqui com você, não vou largar. Né? Sem eu precisar falar. Então, isso é importante a depender da situação. Agora, pode ficar inadequado, né? Eu emiti um contato físico numa situação que não tem nada a ver. Tem gente que não gosta, sabe aquelas pessoas que comentam alguma coisa e cutuca, assim? O que você acha, hein? Tem gente que não gosta de ser tocado, tem gente que não gosta desse tipo. Então, é importante a gente estar analisando essa situação também. A postura corporal, né? Então, pegando essa situação de novo, de alguém contando algo triste, algo pesado. Eu não posso estar desleixada, sentada, mexendo no meu celular. Nossa, triste, hein? Difícil. Não posso fazer isso. Eu tenho que voltar a minha atenção para essa pessoa. Mostrar de forma, né, com o corpo, que eu tô ali, que eu tô prestando atenção, que a minha atenção tá toda para ela. Não, o nosso corpo fala muito, né? E aí tem diversos livros que pegam especificamente nessa parte aqui da postura corporal, da linguagem corporal, e aí é uma outra linha aí de aprofundamento, né? Mas que também traz bastante coisa, né? De que quando você está numa conversa, está de braço cruzado, isso pode, né, ter algum tipo de impacto na pessoa, de que você não está querendo falar muito. Enfim, então é uma outra esfera aí para a gente saber mais, aprender mais sobre esses aspectos do corpo. A questão da distância, proximidade, né? Então, de novo, retomando, estamos na pandemia, já sabemos a distância, pelo menos 2 metros. Mas, em situações típicas, o que a gente fala como distância para você não invadir o espaço do outro é de pelo menos um braço de distância da pessoa.
Menos que isso, você está invadindo já o espaço dela e pode causar um desconforto. Imagina uma pessoa que fala assim com você. Não dá, isso causa, né, ansiedade, você vai querer dar uns passos para trás e pode ser que você não procure mais aquela pessoa para conversar, porque isso causa um sentimento ruim em você. E como aspectos não verbais também, os gestos, é super importante. Também, a mesma coisa da expressão facial. Os gestos têm que estar condizente com o que a gente está falando, né, com o conteúdo, e é importante a gente ter eles, porque muitas pessoas não usam gestos. Eu uso demais, mas tem gente que permanece as 2 horas aqui conversando com você sem mostrar a mão, né, só falando. E isso pensando, por exemplo, no falar em público, isso é um déficit muito, muito significativo. Vai ter um impacto na competência social dessa habilidade se o indivíduo ele não fizer esse uso adequado dos gestos. E aí a gente vai para um outro componente que são os paralinguísticos. Aí aqui a gente está falando de características de como expressar esse conteúdo. Então, por exemplo, latência. Latência é o tempo que essa conversa acontece. Então, por exemplo, eu vou falar, oi, Maria, tudo bem? Aí a Maria, oi, tudo. E aí? Aqui tá tudo bem. E aí? Tá um tempo bacana, né? Então, assim, a latência, ou seja, o tempo entre a minha pergunta e a resposta, a minha... Esse vai e vem da conversa é muito atrasado, muito demorado às vezes. E isso pode ter um impacto também do outro, o outro ser mais acelerado, não querer ter muita conversa, porque a conversa não flui, não tem um ritmo. Então, essa é a latência. A duração. Geralmente, quando eu falo com as pessoas, quem fala mais? Eu falo mais? O outro escuta mais? Mas o outro escuta mais porque é uma característica do outro ou porque eu não deixo ele falar? Né? Então, a duração da minha fala é algo que eu preciso olhar também. Né? Será que eu falo muito? Será que eu falo pouco? Será que eu não falo? E aí também não consigo manter uma conversa por causa disso? O volume da minha fala. Né? Tem gente que fala muito alto em situações que não tem necessidade. Né? E mantém assim, só que a gente está falando de um padrão, né? De um comportamento que acontece sempre. Então, fala muito alto. Tem gente que fala muito baixinho, não dá para ouvir, que você fica... Que foi? Você não escuta o que a pessoa fala, porque ela está falando baixinho, para dentro. Então, isso também é um ponto para se analisar, que melhora a qualidade dessa conversa, dessa relação. Outra questão é a velocidade. Então, a gente tem pessoas que falam muito rápido e pessoas que falam muito devagar, que não cria aí uma dinâmica, né, de um pouquinho mais rápido, que também pode interferir de forma negativa na fala, né? Ambos, falar muito rápido, falar muito devagar, pode ter um impacto negativo. Na qualidade ali das relações. Tudo que eu tô falando aqui, pensem naquela imagem lá das habilidades sociais, tá? Porque todos a gente vai utilizar em todos os componentes. Algum mais, outro menos, e aí a gente vai ter que equilibrar a partir disso. Por exemplo, talvez um professor fala muito devagar, por exemplo, a questão do falar em público, né? Falar muito devagar pode ter um prejuízo na aprendizagem, no engajamento desse aluno. Mas também falar muito rápido pode prejudicar a compreensão. Então, a gente precisa de um equilíbrio, a depender da habilidade social. O ritmo dessa fala, né, no sentido das ideias, do conteúdo. Ali da latência, a gente fala do tempo de resposta. O ritmo, a gente está falando do conteúdo no sentido de eu falo uma coisa, o outro fala, já engaja numa outra coisa, já pega uma ideia. Então, tem uma dinâmica acontecendo ali naquela conversa. O tom de voz é fundamental, né? O tom de voz, ele diz muito sobre o nosso sentimento. Eu acho que até às vezes mais do que a expressão facial. Porque a gente, às vezes, não consegue controlar isso. Se a pessoa que está ouvindo, ela está atenta, ela pega. Ela está brava. A pessoa, às vezes, né, falou de uma forma que ninguém identificou, mas a outra, tem alguma coisa aí. Pelo tom de voz do conteúdo. O conteúdo é o mesmo. Agora, o tom de voz que eu utilizo vai dar uma interpretação para aquele conteúdo. E aí eu entro aqui, ó. 10% dos conflitos são causados realmente por diferença de opinião.
Então, votei no ciclano, votei no fulano, eu gosto do time X, eu gosto do time Y. Enfim, né, por ter uma diferença, há um conflito. Agora, 90% é devido ao tom de voz usado, que é errado. Isso foi uma pesquisa, um dado de uma pesquisa com uma amostra, né? A gente não pode já generalizar, mas é um dado de uma pesquisa, eu achei legal trazer para exemplificar essa questão e essa importância do tom de voz. Eu posso falar, senta aqui, ou eu posso falar, senta aqui. É bem diferente. Percebe que já acompanhou a expressão facial. O senta aqui eu faço um rosto mais, senta aqui, um rosto mais de pedir, né? Por favor, né? Quase isso que eu tô falando. Agora, no senta aqui, eu já regalo o olho, já senta aqui, já é diferente. Então, o tom de voz e, obviamente, a expressão facial vai dar o tom da conversa. E aí a gente vai entrar num processo, tô com um tempinho aí, a gente vai entrar num processo de automonitoria. Esse processo, ele é uma habilidade, ele é fundamental, na verdade, ele é a base, né, para a gente desenvolver habilidades sociais. Se a gente não tem automonitoria, ou tem uma automonitoria fraca, empobrecida, a gente tem que olhar para ela primeiro, para depois pensar nas habilidades sociais, todas aquelas que a gente falou. Aquelas que vocês anotaram, agora a gente vai falar o que é automonitoria. Se você acha que a sua automonitoria não faço isso. Isso eu não tenho esse costume. Não trabalho dessa forma. Se você acha que ainda precisa aperfeiçoar, foca nela. E depois vai para as habilidades sociais. Por quê? A automonitoria ela é uma habilidade metacognitiva e de comportamento pela qual a pessoa, olha quanta coisa faz quando a gente fala de automonitoria. A pessoa observa, descreve, interpreta e regula os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos em situações sociais. Então, assim, é muito complexo, não é algo fácil. Então, por exemplo, eu estou numa situação, eu consigo, por exemplo, na verdade eu devo, né, observar essa situação. Por exemplo, alguém fez uma expressão de que quando eu falei algo, alguém fez uma expressão que não gostou, me pareceu uma expressão rápida, né? Fez uma coisa assim, mas saiu. E aí, eu observei isso. Eu descrevo isso. Olha, eu falei X, dei uma opinião X, e a Laura fez uma expressão de que não gostou. Eu interpreto. Eu acho que ela não concorda com a minha opinião. Eu acho que ela acha que, né, ela tem uma outra ideia. E aí eu regulo os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos com essa informação, com todas essas informações. Peraí, eu ignoro? Será que eu devo ignorar? O que eu tô sentindo? Tô sentindo receio, né? Não sei o que ela tá pensando, tô com medo, né? Não quero que a nossa amizade, né, fique prejudicada. O que eu faço? Aí eu tô falando de comportamento. Será que eu vou falar com ela? Ou será que eu ignoro? Né? Então, aí eu com o dado já, ou seja, eu coletei esse dado, eu observei, descrevi e interpretei. Com esse dado, eu regulo. Me comportar diante daquilo. Mas percebe que muitas vezes, nas situações, a gente não consegue nem observar. A gente está no automático. Só vai. Só se comporta ali nas situações, larga um comportamento agressivo aqui, um passivo ali, de vez em quando dá um assertivo, mas de vez em quando. Eu vou só agindo de acordo, instintivamente, agindo de acordo com o que eu acho, sem ter essa automonitoria acontecendo. E por que ela é a base? Porque se eu não observo, descrevo, interpreto as situações, o meu comportamento, eu não consigo identificar onde que eu estou falhando de habilidades, qual habilidade que eu não tenho, qual habilidade que eu tenho, como eu vou desenvolver isso. Eu não consigo ter isso. Então, por isso que ela é a base. Eu preciso começar observando esse contexto social, essas pessoas que interagem comigo e me observando. Peraí, por que eu usei esse tom agora? Nossa, não era essa ideia que eu queria passar. Né? E aí que é importante, porque aí, quando eu observo, descrevo, interpreto, eu já regulo. Nossa, eu tenho certeza que a minha amiga lá, a Daniela, pensou errado por causa da forma que eu falei. Eu vou falar com ela, por exemplo. Né? Então, isso é importante. Essa automonitoria, ela tem que estar a todo momento. Mas, como eu falei para vocês, o ideal é que a automonitoria aconteça durante a interação.
Mas nesse primeiro momento, faça esse processo após a interação. Analise isso. E aí, o que você analisou, você vai regular o pensamento, sentimento e comportamento para uma próxima situação. Fica mais fácil nesse primeiro momento. Então, a automonitoria ela tem alguns componentes, né? Como alguns eu já adiantei para vocês, como reconhecer os próprios comportamentos, né, privados, ou seja, que ninguém vê em uma interação. Nossa, ela falou de um jeito que me deu raiva, né? Então, eu identifico o sentimento que as pessoas me causaram. Regulo o comportamento na interação. Então, eu não vou expressar essa raiva agora na frente de todo mundo, eu vou chamar ela depois. Então, eu regulo, né? Tá tudo bem, não vou ser agressiva, não vou colocar essa raiva agora em cima dela pelo que ela disse. Identifico possíveis alternativas de desempenho durante a própria interação, né? Então, ela falou algo que me causou raiva. O que eu posso fazer agora? Quais são as alternativas? E aí uma coisa está linkada com a outra, antevendo consequências. Se eu falar agora tudo que eu tô pensando para ela na frente de todo mundo, que consequência que eu vou ter? Como que vai ficar essa relação? E se eu chamar ela no final, se eu chamar ela para conversar, que consequência que pode ter? Então, eu tenho que pensar nessas alternativas, já pensando nessas possíveis consequências. Exercer autocontrole no sentido de apresentar desempenhos e evitar outros, né? Como eu falei para vocês. Então, peraí, essa consequência não é legal, não vou fazer isso, estou me autocontrolando. O meu impulso era falar um monte, era colocar a boca no trombone. Mas eu me seguro, porque eu tô vendo que tem consequências. Mas eu me seguro sendo passiva, eu não vou falar aquilo e aquilo vai morrer? Não. Eu vou analisar consequências, mas a minha opinião e a forma que eu vou falar, a minha opinião ela vai ser emitida e a forma que eu vou falar tem que ser assertiva, que a gente vai falar um pouco sobre assertividade. Sensibilidade às contingências, ou seja, perceber os nuances, perceber o que está acontecendo ali socialmente, perceber que, né, isso que eu falei, olha, o outro viu a expressão, o outro viu a forma que você se comportou. Então, ter essa sensibilidade, não passar reto pelas situações. Porque no dia a dia a gente passa reto, a gente vai que nem um furacão, né, nas situações sociais. A gente não analisa aquilo, a gente não observa o que está acontecendo. E escolher os desempenhos considerando essas consequências. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de um seriado que eu gosto muito, acho que vocês com certeza devem conhecer. E aí eu quero que vocês depois, mas aí uma coisa rápida para dar tempo, pelo amor de Deus. Falem um pouquinho o que vocês viram de automonitoria ali, ou o que vocês não viram de automonitoria, tá? Vou soltar o vídeo aqui. Vocês estão ouvindo? Ou tá muito baixo? Tá baixinho, Tamires. Você conseguiu aumentar um pouquinho? Já tá no máximo aqui o meu. Deixa eu ver aqui a... já tá no máximo. Tá. Eu vou soltar um pouquinho. Mas dá para ouvir, soltar um pouquinho. Tem a legenda. Tá bom, ajuda. Olha lá. Hey, how'd the interview go? Not good. You know, I always feel that way after an interview. I'll bet it went better than you think. Well, I didn't get the job at Gucci, and I got fired from Ralph Lauren. That is a bad interview. What are you talking about? How'd this happen? Well, my boss was at the same restaurant where I was having my interview, and he heard everything. So later he calls me into his office, and he tells me that he's going to have to let me go because I'm not a team player. And I say, wait a minute, no, yes, I am. And then I had to sit there for 45 minutes while he proved that in fact, was true. I'm so sorry. Hey, what's this? It's a bottle of champagne. Why is this here? Ross. I guess it's here because I got tenure. Congratulations. This is the single greatest day of my professional career. Ooh, Israeli champagne. And it's vanilla. I got tenure. I didn't win the lottery. Hey, so how did your thing go? Oh, it's good, yeah. But I'm not going to hear about that for a couple of days. Oh, you know what? You're gonna get it. I can feel it. Can ya? Here's the Ross. And 2 years of hard work finally paying off. And to knowing that your career doesn't mean everything. But also knowing it means a lot. But more importantly, to full, well
I'd sent her around work. Two wrongs, right? You know what the best part about this is? I can never be fired. No, seriously. I have job security for life. You know, I never have to worry. Oh, look at you. Look how happy you are for me. E aí, gente? Como que tá a automonitoria aqui nesse vídeo? Péssima, né? Não leu nada, né, no ambiente. Então vamos lá, a automonitoria dele. Então a gente já viu que, né, não foi muito boa. E a automonitoria dela? Da Rachel? Ela desejou parabéns, né? Ela não falou nada. Ela se manteve, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ela teve autocontrole, né, no sentido de apresentar desempenho e evitar outro, porque ela podia ter falado já na hora. Mas aí ela teve autocontrole até determinado ponto, que ela começou a chorar e não aguentou segurar muito. E ele teve, aí que entra a questão, ó, da sensibilidade às contingências. Ele teve várias dicas ali, né? A Phoebe falou, Ross, ela ia falar, ele interrompeu, todo mundo ali, e a expressão da Rachel também, a hora que ele começa a falar, ela faz uma expressão. Então, ele teve vários sinais ali de que aquela comemoração naquele momento não era muito oportuna, né? Não era muito adequada ali. Mas é isso que eu falo, de passar como um trator, né? Ali ele estava eufórico, ele estava, né? A impulsividade tomou conta ali e ele agiu, né? Então, aí que é o ponto, essa questão da automonitoria. Como muitas vezes é difícil, né? E não é fácil, é difícil a gente ter isso, né? E aqui a gente percebe um exemplo de que não foi muito efetivo. Alguém mais quer falar alguma coisa que observou? No chat, alguém falou alguma coisa? Não? Tamires, só uma observação, né? Acho que ele devia estar tão feliz, tão eufórico, né? Que ele acabou ficando mais por conta do que ele estava sentindo, né? Do que pelo que as outras pessoas. Sim, que aí entra nessa questão de por essa questão do agir de forma automática, né? De estar ali no calor do momento, no sentimento e vrum, né? Todos aqueles sinais ele desconsiderou porque ele estava focado no que ele estava sentindo naquele momento, naquela felicidade, sem dúvida. O Magno comentou aqui, achei que ao chorar ela não perdeu o controle. Que aí depois tem o contínuo, porque aqui ele considera que o choro foi porque ela estava feliz por ele, mas aí depois ela fala que ela não conseguiu e tal, depois tem o resto do vídeo, mas pegando só esse trechinho parece que não, né, porque ainda ele deu um sentido pro choro. Muito bem, e aí nós vamos caminhar para como que a gente aprende essas habilidades, né? Todas essas que a gente falou. É importante a gente ter em mente que quando o ambiente natural, né, não é favorável para o desenvolvimento dessas habilidades, então a gente está desenvolvendo essas habilidades desde o início da vida, desde lá 1, 2, 3 aninhos, a creche, o pré, né? Todo momento que a gente está em interação com outras pessoas, essas habilidades estão sendo desenvolvidas, né, treinadas. Então, desde lá do minha vez, sua vez, isso aí já é parte, aí já faz parte das habilidades sociais. Então, quando o ambiente natural, né, quando essas situações muitas vezes não acontecem numa frequência bacana, que dá para, a partir dessa frequência, você consegue aprimorar, quando não tem modelos adequados, enfim, quando esse ambiente natural não é favorável, pode acontecer umas dificuldades na aquisição dessas habilidades e também no aperfeiçoamento. E aí a superação irá requerer tanto intervenções educativas, terapêuticas, né? Aí depende da dificuldade em si. E aí eu pensei da gente focar em 3 classes aí, né? Mas eu vou pegar um desempenho de cada uma, das habilidades assertivas, de comunicação e das empáticas. Por que eu peguei elas? Primeiro, porque elas têm uma relação entre si, e segundo, porque são as habilidades que mais aparecem com né, os indivíduos em si, com dificuldades em desempenhar, em emiti-las no seu ambiente. E aí, pegando essa parte de comunicação aqui,
eu vou pegar um comportamento, lembra que eu falei, comunicação tem vários desempenhos. Vou pegar um comportamento que é o comportamento de dar e receber feedback, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do feedback. O feedback, ele é um tipo de comportamento, né, que a gente consegue emitir para nortear o comportamento do outro. Sem ele, a gente fica muito sem norte, sem saber para onde ir. Eu não sei se o comportamento que eu estou fazendo está legal ou não, se eu consigo aperfeiçoar ou não. Então, o feedback, ele te dá justamente esse caminho, esse norte, se é um feedback positivo, continue assim. Se é um feedback negativo, geralmente já tem uma sugestão de qual comportamento que você pode emitir, que vai ser mais, né, que vai ter um benefício maior, dependendo da situação. Então, essa é a ideia do feedback, de nortear, de dar para o indivíduo um retorno sobre o impacto do desempenho dele. E aí, tem alguns comportamentos que a gente tem que pensar que são dois comportamentos. Um é dar o feedback e um é como receber esse feedback, né? Quando a gente pensa na pessoa que está dando o feedback, a gente tem que olhar para aqui tem algumas dicas de como melhorar esse comportamento, aperfeiçoar essa habilidade de dar o feedback. Primeiro, falar diretamente à pessoa, chamando-a pelo nome, mantendo o contato visual em um tom de voz calmo. Apresentá-lo o mais imediatamente possível à emissão do comportamento. Ou seja, eu quero dar um feedback de uma colega que apresentou um seminário. Não vou esperar 1-2 semanas para dar esse feedback. A hora que ela finaliza, eu mando uma mensagem, ou né, eu tento conversar com ela ali no dia, para dar aquele feedback, né, de como foi bacana determinado aspecto da apresentação. Por quê? Quanto mais eu espero, além do meu feedback ficar empobrecido, porque eu não vou lembrar dos detalhes, a pessoa também não lembra tanto de como foi o desempenho dela. Né? Então, eu preciso... E também não vai ser tão efetivo, porque o indivíduo acabou de fazer e você, por exemplo, dá um feedback positivo. Né? No sentido, nossa, esse aspecto... E isso é importante. Feedback, ele é diferente de elogio. O feedback, ele é mais completo, ele é mais descritivo. Eu vou descrever o comportamento do indivíduo. Eu vou falar, olha, aquele gráfico que você fez, que falava de X coisa, nossa, aquilo abriu minha cabeça, eu consegui entender de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Então, eu descrevo o comportamento. Eu não vou chegar para ela e falar, muito boa a apresentação, joia. Isso é um elogio. Ele é mais genérico. Ele não tem tanta descrição, ele não é tão certeiro no sentido de pegar o comportamento e falar. Eu falo de uma forma mais ampla. Então, essa é a principal diferença. O feedback, ele vai descrever o comportamento. Por isso que é importante eu estar prestando atenção, eu estar ali, né, por exemplo, no seminário, enfim, só um exemplo. Mas eu consegui descrever o que me chamou a atenção, o que né, aquilo foi, de que forma aquilo, que impacto teve aquele comportamento do indivíduo. E aí que entra, descrever o comportamento ao invés de avaliar esse comportamento. Né? Então, eu descrevo exatamente o que o indivíduo fez. Pensa isso num feedback negativo. Se eu descrevo o que o indivíduo faz, dificilmente o indivíduo sabe o que ele faz. Dificilmente ele vai falar, não, mas você está errado. Não, peraí, você fez exatamente isso, né? Tá aqui a descrição, eu estou te falando exatamente o que você fez. Eu não estou avaliando, eu estou descrevendo o que ele fez. Referir-se ao comportamento emitido sem atribuí-lo como característica da pessoa, isso é super importante. Não posso dizer que a pessoa é intolerante, a pessoa está errada. Eu descrevo o comportamento, né, o que aconteceu exatamente. Porque a partir do momento que eu começo a fazer esse ataque, já bera aí um comportamento agressivo. E aí, para receber esse feedback, pode ser que muitas vezes a gente que está dando feedback se depare com comportamentos como esses daqui. Eu vou descrever eles no sentido da gente pensar que são formas que a gente não deve receber um feedback. Né? Pensa que um feedback, ele, obviamente, a gente pode filtrar, mas ele tem como a intenção maior auxiliar no processo. Né? A gente filtra, tem uns que não. Mas ele tem como um objetivo te direcionar, te moldar, fazer com que você melhore determinado aspecto. Então, quais são os comportamentos que, geralmente, quem tem um excesso de defensividade, ou seja, quer se defender a todo custo, pode apresentar ou receber um feedback?
Um mau humor repentino, um comportamento, né, começa a ficar meio agressivo, ou um silêncio, um laconismo, como se você fala, o indivíduo não fala nada, acabou? Tá bom, e sai. Fingir aceitação, tá bem, você tem razão, tá, mas você sabe que aquilo ali não é real. Dividir a responsabilidade. E os outros? Por que você tá falando só comigo? Né? E o fulaninho de tal, e o outro que fez isso, aquilo. A ironia, o sarcasmo, tá, você tá falando isso pra mim, olha quem tá falando, né? Então, contra-atacar, manifestar autopiedade, eu sou um mané mesmo, eu não devia nem estar aqui no grupo fazendo trabalho, por exemplo. Justificar, então buscar sempre dar uma justificativa, não tô bem de saúde, a tarefa era muito para mim. O não tô bem de saúde a gente tem que avaliar, né? Agora, se é uma justificativa que aparece com frequência, a gente precisa analisar. Mas é só um exemplo. Ameaçar, então vai ser assim? Então não conta mais comigo para nada, não vou fazer mais nada. Então são formas que não são competentes socialmente de receber um feedback. Aqui eu vou dar um exemplo. Então, percebam que ambos são desempenhos sociais, né? Ambos são feedbacks. Um não é competente socialmente e o outro é competente socialmente. Vamos lá. Você está sempre procurando dominar. Esse é um exemplo. Agora, um exemplo com a mesma ideia, só que competente socialmente. Descrevendo o comportamento e não avaliando, colocando como característica da pessoa. No último trabalho do professor X, você distribuiu as tarefas sem consultar o grupo e realizou o trabalho de supervisão durante todo o processo. Então, eu descrevo o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Né? Então, percebe que eu não avaliei, percebe que eu não coloquei como apontei o dedo para a pessoa, você é assim, né? Eu descrevi o que aconteceu. O que você acha? Né? E aí eu coloco para a pessoa, depois que falar isso, o que você acha? Né? O que você acha que as pessoas, né, sentiram e tal? Então, a partir daí eu estou dando um feedback e jogando para ele. E aí, vamos conversar sobre isso? Outro exemplo, você está muito nervosinho, baixa a bola. Uma forma competente socialmente. Ontem no grupo de estudos, percebi que a sua forma de falar estava diferente, mais direta. Aconteceu alguma coisa? Então, a forma, o conteúdo é diferente, e aí tem todos os aspectos não verbais e paralinguísticos que eu tenho que trabalhar também para eu tornar esse comportamento competente, esse feedback competente socialmente. E aí tem duas técnicas que nos auxiliam nisso, que é a técnica do DESC, em que eu descrevo o comportamento que incomoda, expresso o sentimento que aquilo me causa, solicito uma mudança de comportamento e consequencio, ou seja, antecipo o benefício. Então, olha, se você mudar o comportamento, pode acontecer x coisa. Perceba que essa técnica, do jeito que está aqui, é pensando no feedback negativo. Se eu penso num feedback positivo, eu não solicito mudança de comportamento. Eu descrevo, expresso o sentimento que causa e consequencio. Tipo, continue assim, que legal, né? E falo, se você continuar assim, provavelmente vai ter x coisa, né? Então, eu pulo esse S aí. Mas quando é um feedback negativo, seria dessa forma. Exemplo. Então, descrevendo o comportamento. O senhor apresentava um hábito de ignorar tudo que os outros falavam constantemente. Expressar o sentimento que causa. Isso trazia muita sensação de invalidez e desgaste na argumentação de ideias. Solicitar mudança. Nesse caso, era um feedback de manutenção. Contudo, vi que o senhor melhorou bastante isso nos últimos dias e peço que continue nesse ritmo. Antecipar benefícios, para que possamos ter uma convivência mais harmônica e construtiva dentro da nossa casa. Esse aqui é um feedback real, que utilizou da técnica. Então, aqui eu posso também fazer feedback de manutenção, para o indivíduo continuar emitindo aquele comportamento daquela forma. Outro exemplo. Nós tínhamos combinado que cada um de nós iria fazer para o nosso trabalho em grupo. Mas eu estou verificando que você não fez a sua parte do combinado. Isso me deixou chateada e preocupada, porque agora a gente vai ter que fazer tudo às pressas. Gostaria que você cumprisse os nossos combinados. Porque assim a gente pode ter um produto melhor e realizarmos trabalho juntos com menos estresse e mais satisfação. Então, aqui sim eu estou dando um feedback negativo, no sentido de que um comportamento que eu queria, solicito aí uma mudança, né, e dou uma sugestão de um comportamento que ela possa emitir. Outra técnica é do sanduíche. Essa técnica é bem difundida, assim, a ideia é que a base do pão, né,
seja a ênfase e valorização dos pontos fortes daquela pessoa. Então, eu começo trazendo elogios, né, no sentido de falar de pontos específicos de uma forma um pouco genérica. Olha, você é sempre bem comunicativa, né, é atenciosa, enfim, valorize esses pontos fortes. O recheio do pão é descrever a situação que aconteceu, que me incomodou, ouvir o que o outro tem a dizer, descrever o comportamento desejado, procurar soluções em conjunto. Então, o que você acha desse comportamento, né, alternativo? E chegar num acordo. Não, eu vou agir dessa forma da próxima vez. Então, olha, próxima vez que você quiser me dar um feedback, então não dê um feedback negativo, não dê na frente de outras pessoas, me chama, né? O que você acha? Ah, legal, vou fazer isso, peço desculpa, enfim. Então, chega-se num acordo. E aí, a outra parte do pão é reforçar novamente os pontos positivos. Você é sempre tão, né, acolhedora, atenciosa, né? Então, eu reforço isso e demonstro confiança na possibilidade de êxito. Então, tenho certeza que a próxima vez que você tiver um feedback, você vai me chamar de canto, eu adoro seus feedbacks, então tá tudo certo, né? Então, eu demonstro confiança naquela mudança que foi combinada. Então, eu posso usar essas técnicas para dar feedback positivo, negativo ou de manutenção. Vamos para... A gente está terminando, tá? Mais uns 10 minutinhos, aí a gente abre para as perguntas. As assertivas, né? As habilidades assertivas são comportamentos, é uma classe de comportamentos que envolve questionar, opinar, discordar, solicitar explicações, concordar, defender direitos próprios, fazer e recusar pedidos, manejar críticas. Aqui tá errado, depois tem que arrumar. Desculpar-se e admitir falha, falar com pessoa que exerce um papel de autoridade. Então, tudo isso são comportamentos assertivos. Percebe que a assertividade não é uma habilidade fácil, uma habilidade complexa, porque exige enfrentamento, né? Exige um autocontrole muito grande dos sentimentos, né, de reações, e também um comportamento no sentido de você não ficar sob controle do medo, da ansiedade, né, que uma situação conflituosa pode gerar. E aí nós temos uma régua de estilos de comunicação. Nós temos a passividade de um lado, a agressividade do outro e a assertividade que está no centro dessa régua. Quando a gente fala em passividade, a gente está falando de comportamentos que se manifestam de forma privada, então as pessoas não observam isso, por meio de sentimentos de tristeza, mágoa, ou por comportamentos de fuga e esquiva, ou seja, toda situação em que aquele indivíduo precisa opinar, precisa se posicionar de alguma forma, ele foge, ele nem fica na situação. E é claro que isso tem um impacto muito grande, né, e negativo na autoestima, porque o indivíduo ele não consegue viver a sua vida, né, a sua própria vida, com as suas opiniões, priorizando os seus desejos, as suas vontades. Então, sem dúvida, isso gera um impacto na autoestima e gera, sim, transtornos psicológicos. Quando a gente vai para outra ponta da régua, a agressividade. Aí já é diferente, são comportamentos que se manifestam de forma explícita, todo mundo vê, sob forma de agressividade, de ironia, de sarcasmo, de autoritarismo. Então, eu não deixo ninguém emitir opinião, eu que vou falar. Né? A minha opinião e a minha fala é mais importante. Né? E coerção. Então, são comportamentos que também, principalmente quando a gente tem uma pessoa agressiva e outras pessoas passivas, às vezes é muito difícil de mudar essa relação, porque o passivo ele não se manifesta e o agressivo toma conta, né? Então, às vezes é muito difícil. E ainda mais porque o agressivo, ele querendo ou não, ele tá tendo o que ele quer, né? Ele emite a opinião, todo mundo segue, ponto, acabou. Então, esse autoritarismo acontece de forma tranquila. O problema é quando um agressivo se depara com outro agressivo. Aí é pólvora, né? Explode. Então, é um comportamento que gera muitos conflitos, né, interpessoais, e pessoas agressivas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer e enxergar isso muitas vezes. E aí nós vamos para o centro da régua, né, que é a assertividade, que é o que a gente está falando aqui. Então, a assertividade é um meio termo de tudo isso. É a coerência entre o que é privado e o que é público. Ou seja, são comportamentos que eu vou emitir, ou seja, se eu tenho uma opinião, eu vou emitir aquela opinião. Eu não vou guardar como passivo, por exemplo.
mas eu vou emitir aquela opinião considerando o outro, a forma que o outro vai receber, a forma que eu vou me expressar, o que pode gerar no outro. Né? Eu vou emitir aquele comportamento, aquela opinião, aquele desejo, sem constranger, sem agredir, sem prejudicar o outro de nenhuma forma. Prejudicar no sentido da forma que eu falo, ok? Porque muitas vezes eu vou recusar um pedido. Paciência, é meu direito de recusar o pedido. Cabe o outro entender isso ou não. Certo? Mas a forma que eu vou recusar esse pedido, aí que muda. Eu posso falar, nossa, como você é folgado, eu vou ter que fazer isso, faz você. Recusei o pedido, recusei. Uma forma agressiva. Agora, numa forma assertiva, eu falaria, olha, essa semana para mim tá muito difícil, né? Um tom de voz já muda, a expressão já muda, né? A forma que eu vou colocar esse componente verbal, usando todos aqueles não verbais, paralinguísticos, é diferente. E é isso que vai dar um tom da conversa de novo. Então, quando eu tenho essa coerência entre o que eu estou sentindo e considerando o outro, aí eu estou falando de um comportamento assertivo. E aí, vamos só para um exercício rápido, né? Quando a aula é prática, vamos lá. Então, uma situação X. Eu estou numa aula que considero difícil, o professor está falando sobre a matéria, eu tenho uma dúvida, que acredito ser importante. O que eu faço? Então, aqui eu vou colocar 3 opções, e vocês vão colocar no chat, quem quiser abrir o microfone, qual é a opção que seria a opção assertiva, ok? A. Faço a pergunta e fico um longo tempo nessa discussão, percebo que os outros alunos querem que a aula continue, porém não me importo. B. Evito fazer a pergunta por receio de parecer ignorante, burro. C. Peço licença, faço a pergunta e a aula prossegue. Eu me sinto satisfeito. Desses 3, aonde que eu estou falando de assertividade? No C. Boa. O pessoal tá postando aqui no C também, viu? Perfeito. E agora, uma outra, emendando aí. Qual que vocês costumam fazer? Entendi. Às vezes o B, às vezes o C. Tá, então o C acontece. Legal. Ó, aqui no chat o pessoal postou B. B. É Geralmente um comportamento que mais acontece, né? De novo. E aí a gente percebe que é um comportamento passivo, né? Porque eu priorizo a opinião dos outros, né? Eu priorizo a vontade dos outros, ou o que eu suponho, né? Porque é uma suposição, dos outros, do que a minha vontade inicial, que era fazer a pergunta. Porque olha aqui, ó. Eu acredito ser importante. Percebe? Eu acho que é importante essa pergunta. E aí eu não faço em função dos outros. O agressivo e o passivo, ele tem isso. O agressivo, ele esquece os outros. E é ele que está dominando. É ele que é a prioridade. Já o passivo, isso muda. Os outros são prioridade e ele que é ignorado e esquecido. A sua vontade, o seu desejo é ignorado e esquecido. E isso é muito difícil de lidar, né, no dia a dia, porque isso tem um impacto muito grande no indivíduo. Então, a ideia é a gente pensar nessas habilidades para a gente começar a ter uma confiança, na verdade, uma autoconfiança maior de exercer esse tipo de comportamento. Não vou falar para vocês, vai amanhã e faz todas as perguntas que vocês quiserem na aula. Não, porque vai ser muito ansiógeno, vai gerar muito estresse, vai ser muito aversivo para vocês. Porque vocês precisam ter toda essa base antes de chegar num comportamento de assertividade, que é difícil, não é fácil. Olha, alguns postaram aqui que fazem a C também. Legal. A Marina comentou que o Ross é agressivo, então. A Lilian comentou que às vezes ela espera acabar a aula para perguntar. Ok. E a Luísa também concordou. E o pessoal comentando aqui sobre o Ross ainda, do Friends. Falando que ele é tóxico. Ai, meu Deus, coitado dele. Mas tem toda uma teoria falando sobre todo o trajeto dele aí no seriado. Mas então, essa questão que a Luísa, não lembro o nome que você falou. Luísa. Que a Luísa comentou. Hã? A Lilian e a Luísa também. Lilian e Luísa. Que elas comentaram nesse sentido de que, às vezes, né, esperam no final da aula para fazer a pergunta, é uma estratégia, né? Porque eu não estou sendo 100% passiva, eu ainda estou me respeitando.
Porém, o ideal é a gente, obviamente, com algum tipo de acompanhamento e tal, de uma forma gradativa, começar a fazer essa transição, né? De fazer uma pergunta na aula, uma aula, e aí preparar esse ambiente, né? Por isso que eu falo que é legal ter algum acompanhamento, né? Terapêutico, enfim. Porque aí você faz a pergunta na aula do professor que você tem mais proximidade, que vai ter uma garantia de uma consequência bacana. Porque se você fizer a pergunta numa aula de um professor que corta a sua pergunta, você não vai fazer pergunta nunca mais, nem depois da aula. Então tem que ser de uma forma bem gradativa, devagar, mas você indo no início controlando um pouco esse ambiente. Então eu vou fazer na aula do professor X, que eu conheço mais a matéria, então vai ser uma pergunta pertinente, que o professor ele tem abre mais para essas questões, para perguntas e tal, e aí os outros eu continuo fazendo depois da aula, e assim aos pouquinhos a gente vai fazendo essa transição, até se sentir confiante a fazer uma pergunta uma aula X, que você não precisou pensar sobre, você fez a pergunta, pensar no sentido de qual que eu vou fazer, né? Você tinha aquela pergunta e você quis fazer, até chegar nesse ponto, esse é o objetivo final. E aí nós vamos caminhar agora para as habilidades empáticas. Como eu falei para vocês, lembra que eu falei que a assertividade e a empatia, elas estão super relacionadas. Porque eu acabei de falar, a assertividade, eu me respeito, mas eu respeito o outro. E aí eu faço essa análise de que, como eu vou falar isso? Como que o outro vai receber? Isso é um exercício de empático. Então, por isso que as duas estão meio interligadas. Então, se eu tenho dificuldade em uma, provavelmente eu vou ter dificuldade na outra. Então, o que é a empatia de uma forma sucinta? É a capacidade, aqui tá errado, né? O sente. Capacidade de compreender o que a pessoa sente. Ou seja, a capacidade de eu conseguir entender o que aquele indivíduo está sentindo, mas é aí que vem o exercício mais difícil. Com o olhar, com a história de vida, com os julgamentos dessa pessoa, não meu. Quando eu falo que empatia, eu me colocar no lugar do outro, tá errado. Não é. Não é, porque a empatia é tomar a perspectiva do outro daquela situação, não a minha. A minha eu tenho uma história de vida, eu tenho julgamentos, eu tenho toda uma bagagem diferente do outro. Eu, por exemplo, uma situação que a pessoa tá lá chorando, não sei o quê, sei lá, brigou com o namorado, dependendo da minha história de vida, eu falo, vai, vamos sair, vamos. Mas a pessoa não é daquele jeito, porque ela tem uma história de vida específica, né? Ela tem uma bagagem específica que ela não consegue agir daquela forma. Mas por que você não faz assim? Eu faço. São pessoas diferentes. Então, essa noção de que empatia é se colocar no lugar do outro, né? Agora, ainda mais essa palavra que está na moda, né? Não é a real empatia, a real habilidade empática. É de você tomar a perspectiva do outro, olhar com os olhos do outro, com a visão de mundo do outro, aquela situação. E aí você vai entender como o outro se sente. Então, componentes da empatia seriam experienciar a emoção do outro, mantendo o controle. Não adianta o outro estar se debulhando em lágrimas e eu chorar junto, que aí não vou ajudar em nada. Adotar a perspectiva do outro, como eu falei, então tomar a perspectiva dele, é a visão dele que importa, é ele que está passando por aquela situação, não sou eu. Mesmo que eu já tenha passado por algo similar na vida, é similar, porque é ele agora. Expressar compreensão e sentimentos compartilhados, né? Então, o indivíduo entender que eu estou compreendendo aquilo, entender que eu estou compartilhando daquilo que ele está sentindo, que eu estou validando aquilo que ele está sentindo. Isso é empatia. O que a empatia provoca? Ela reduz tensão, ela provoca alívio no outro, ela valida o sentimento da pessoa que está, né, sofrendo, ou a empatia também não é só para tristeza, né, não é só para situações ruins, para situações boas, né, alguém, sei lá, passou no vestibular, teve uma promoção no emprego, conseguiu uma bolsa de estudos fora, então, e ela quer compartilhar aquilo. Né? Se eu não sou empático nessas situações, provavelmente é porque eu tô com inveja. Tem essa questão. Então, situações de alegria geralmente podem, depender do vínculo, podem provocar inveja no outro. E aí eu não vou conseguir ser empático, de verdade. Criar ou intensificar um canal de comunicação. Então, quanto mais empático eu sou com aquela pessoa, mais próximo eu tô dela. E esse canal, essa interação, essa amizade, né, essa relação, ela fica forte, né? Porque o indivíduo sabe que pode contar, né, um com o outro ali.
Gera disposição de partilhar dificuldades ou êxitos, né? Então, o indivíduo ele vai me procurar mais para compartilhar alguma coisa que ele tá mal, ou que ele conseguiu, que ele tá super feliz, e a primeira pessoa que ele quer contar é para você. Então, a empatia, ela também ela provoca isso. Diminui o sentimento de desvalia, de culpa, aumenta a autoestima. A partir do momento que eu conto algo para alguém que é muito meu, que eu tô chateada com aquilo, que eu tô em dúvida, eu não sei se eu agi certo ou não, e o outro acolhe, valida aquilo, eu começo a diminuir um pouco a culpa, a diminuir um pouco o peso, né? E a autoestima, aos pouquinhos, ela vai se aumentando também. Porque quando a gente vai ver falas pró-empáticas, ou seja, parece que é empatia, mas não é, né? Então, se eu falo assim, a pessoa ficou o ano inteiro estudando para o vestibular e reprovou. Tá lá chorando, tá muito chateada, né? Tá com um sentimento de desvalia, olha, não sirvo para nada, não consegui passar, tá mal. E aí alguém fala, para com isso, estuda mais um ano e você passa depois. Qual o problema? Parece que eu tô sendo empática? Mais ou menos. Mas isso não é empatia. Eu estou dando um conselho para ela, eu quero que ela pare com aquilo. Eu estou desvalidando o sentimento dela. Eu estou falando, para de sentir isso, por que você está assim? Faz tal coisa, acabou. Então, e aí que entra a questão. A empatia, ela é tudo isso que a gente falou. Ela não é resolução de problemas, tá? Se a pessoa vem te contar alguma coisa, não necessariamente ela está querendo que você dê a solução para o problema dela. Ela está querendo que você resolva a vida dela. Não é assim. Muitas vezes, muitas pessoas querem somente ser ouvidas. Você, às vezes, não precisa falar muita coisa. Só de você estar ali com todos esses não verbais, né, e esses paralinguísticos acontecendo, ela já se sente acolhida. Outras vezes, não. Outras vezes, a empatia, ela vai predispor. Aí sim, análise do problema, busca de solução, que é outra questão, que é outra habilidade, resolução de problemas, é outra coisa. Então, a empatia em si, ela é esse momento de acolhimento, de validação, de você mostrar que você está ali, que você está ouvindo. E aí tem algumas características importantes, né? A nossa fala ela não pode ser avaliativa, quando a gente fala em habilidade empática. Ela tem que estar indicando que eu estou entendendo aquilo que ela está me falando. De alguma forma, né? Ou de forma não verbal, como, por exemplo, como contato físico, eu segurar na mão da pessoa, ou na minha fala, sinalizar a disposição para ajudar, caso ela precise. E aí, tem alguns exemplos de falas que podem nos auxiliar nesse momento, né, nessas habilidades empáticas. A gente pode fazer uso de paráfrase. Então, por exemplo, eu repito mais ou menos tudo que ela falou para ela ver que eu estou entendendo, que eu estou ouvindo. Então, você disse que ficou muito abalada, foi isso? Com outras palavras. Falas reflexivas. Então, o que você pensa que pode acontecer agora? Né? Então, eu reflito junto com ela. Isso aí é um canal de comunicação, de vínculo mesmo, de relação muito forte. Quando alguém para o que está fazendo para me perguntar o que eu penso, o que eu acho sobre aquilo que eu estou vivendo, né? Isso é muito legal. Outro tipo de fala de síntese. Então, você decidiu esclarecer tudo com ele. É isso que você vai fazer? É isso que você pensa em fazer? Né? Então, eu posso sintetizar o que ela acabou de me dizer, por exemplo. Percebe que aqui eu não estou dando solução. Ela falou e eu estou sintetizando. E aí eu preciso olhar para tom de voz, um tom de voz mais suave, uma velocidade mais tranquila, o contato visual a todo momento, a minha postura, os meus gestos, né, todos voltados ali para a pessoa. E aí aqui, vamos ver aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o A e esse é o B, tá? Na frase A, parece que isso está deixando muito triste. Um comportamento. Frase B. Daqui a algum tempo, você nem vai lembrar o quanto chorou por ter sido rejeitada. Qual delas, A ou B, que é um exemplo aí de uma frase empática? A, isso mesmo. E aí, você falou um A com uma dúvida. E aí, por que gera essa dúvida? Como eu falei, às vezes o comportamento pró-empático, ele é meio encoberto, né? Mas aqui, olha, eu não estou validando o sentimento da pessoa. Daqui a um tempo você nem vai lembrar o quanto chorou por ter sido rejeitado. Mas peraí, ela está chorando agora. Ela está sentindo aquilo agora. Daqui a um tempo é daqui a um tempo. Agora é o momento que ela está precisando de um acolhimento, né? De um reconhecimento de sentimentos.
né? Você está triste com isso, está tudo bem. Então, às vezes é muito difícil no dia a dia. Quantas vezes, agora vocês pensando, vocês já não deram frases aí pró-empáticas, né? Tenho certeza, eu já dei várias. Né? Mas a partir do momento que a gente começa com a automonitoria, a gente começa a diminuir um pouco essa frequência, a se regular mais nesse sentido. E para a gente finalizar, trouxe aqui uma historinha. Mariana é uma super heroína. Ela é capaz de ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Ela tem um superpoder chamado empatia. E é um superpoder mesmo. E é muito complexo, difícil, que precisa da gente estar constantemente trabalhando isso em todas as situações que a gente se deparar. Aqui eu trouxe algumas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar mais no tema. Então, esse primeiro livro aqui, ele é mais para o público geral, traz até algumas atividades práticas que podem ser feitas, habilidades sociais e competência social para uma vida melhor. Esse segundo aqui, ele é bem fininho, ele é bem pequenininho, pensando em aspectos, dificuldades interpessoais na universidade, então é bem legal, também traz aspectos práticos. E esse aqui ele é um pouquinho mais denso, assim, no sentido de teoria, né, de conceitos e etc., que é o Competência Social e Habilidades Sociais, Manual Teórico e Prático. Todos aqui, esses dois aqui são dos autores que eu falei, a Almir e Zilda Delprete, e esse aqui é da Soares e da Zilda Delprete. Então, as referências que eu utilizei aqui, e o meu muito obrigada, óbvio que agora a gente abre aí para as perguntas, e eu fico à disposição de vocês. Deixa eu voltar aqui. Muito bom, Tamires, gostaria de agradecer aí a sua apresentação, é sempre muito bom te ouvir. Acho que a boa notícia é saber que é possível desenvolver habilidades sociais em diferentes contextos, né? Sem dúvida. E acho que você trouxe aí várias dicas de autoconhecimento, né, de pistas para as pessoas perceberem, né, e buscarem esse processo aí de desenvolvimento de habilidades sociais. Pessoal, então a gente abre aqui para perguntas, comentários, o que vocês quiserem colocar. Olha, Lilian. Obrigada, Lília. Ela ficaria o dia todo te ouvindo, parabéns, pessoal, elogiando aqui a sua apresentação. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rafael. Obrigada, Raquel. Ó, tem uma pergunta aqui, né? Isso, Marina. Quando a gente convive com pessoas agressivas e pouco assertivas, como fazer para regular as nossas emoções e ações, na tentativa de seguir para uma comunicação que alcance o objetivo? Marina, e pior que assim, a gente vive numa sociedade que não é assertiva, né? Então, esse é um problema muito grande. Porque a gente vai, a partir do momento que a gente assume a postura assertiva, a gente tende a desarmar um pouco a pessoa. Porém, a gente não é ser assertivo não é igual a não ter conflito, a não ter, né, a resolver, a ter o que você quer e ponto, acabou. Não, porque depende do outro. A partir do momento que depende do outro, a gente já não tem muito controle. A gente tem controle do nosso comportamento. A gente consegue, por diversos processos aí, pensando na terapia e tal, a gente consegue sim regular os nossos sentimentos para não acabar começando assertivo e terminando agressivo. Porque quando a gente lida com uma pessoa agressiva, pode acontecer isso. A gente já tem nosso script, né? A gente começa, só que aí aquilo começa a ficar com calor, aquilo já começa e você não consegue controlar mais e deixa o impulso tomar conta. Então, infelizmente, a gente tem que levar isso em consideração. A nossa sociedade não é assertiva, porém, existem, né, obviamente, vários estudos que colocam que quando você é assertivo, a probabilidade de ter conflitos interpessoais é menor. Mas se você é assertivo e mantém essa assertividade até o final, porque a assertividade ela tende a desarmar o outro. Entende? Você fala, você vai dar a sua opinião, olha, não vou fazer isso, mas né, aí você justifica, coloca, acolhe o outro, querendo ou não. Então, é mais difícil isso caminhar para uma situação agressiva. Mas pode muito, porque a gente está rodeado de pessoas que ainda são agressivas, né, que têm esse comportamento. Né, e a maior parte, na verdade, são poucas pessoas que já conseguiram colocar a assertividade como um estilo de comunicação contínuo.
né? E por isso que a gente está falando sobre isso. Esse tópico é mais importante ainda devido a isso. E uma coisa importante é quando a gente fala, só pegando a sua fala, dando um gancho numa outra questão que eu tinha que colocar, a questão do feedback. Quando a gente dá o feedback para alguém e essa pessoa não recebe bem, não insista. Você deu o feedback, você, né, descreveu, você analisou junto com ela, e se ela começa com aqueles comportamentos que a gente falou, não insista, porque aí pode caminhar para uma discussão, aí pode caminhar para algo mais aversivo. Entendi. Tamires, você tocou num ponto interessante, né, quando você fala da questão da sociedade. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas julgam a assertividade como algo que beira a agressividade também, né? É verdade, é verdade. Porque quando a gente fala que vai falar a opinião, né, já acha que vai ser agressivo. E até mesmo na descrição da assertividade, é que eu pulei essa parte por causa do tempo, mas no conceito, exato, Raquel, arrogância. Mas no conceito ele coloca uma fala direta. E aí eu sempre falo para os alunos, né, é direta, mas não é agressiva. Direta é uma coisa, agressiva é outra, né? Então, uma fala sincera também não é falar tudo que pensa, né? Mas é justamente essa questão de, pegando lá aquela regra áurea, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para si, no sentido de como eu gostaria de receber esse não, né? Não vou ficar feliz de qualquer forma, você enfeitar tudo, é um não no final das contas, mas como que eu posso dar esse não? Esse é o ponto, né? Mas a assertividade é nesse sentido, é juntando com a empatia. Então não é para ser arrogante, não é para ser agressivo, né? Pelo menos a ideia inicial é essa, pode ser que fique deturpada aí, também é um termo que está meio na moda, então pode ser que esteja deturpada aí pelo uso. Olha, a Beatriz pergunta assim, como agir diante de uma pessoa que pensa estar sendo empática, mas na realidade não está? Aí você pode dar um feedback para ela, usando as nossas técnicas que a gente falou aqui. Né? Pode dar. Eu acho que é legal. Obviamente, se você tem um vínculo, se você tem uma relação com essa pessoa, você tem essa abertura, eu acho que é super legal dar um feedback nesse sentido. Né? Porque você tá, olha, e aí você faz exatamente a questão do feedback, descreve, olha, você falou isso me causou tal coisa, o que você acha de falar de tal forma, né? Eu acho que isso daí pode me ajudar mais numa próxima situação. Então, dar um feedback mesmo nesse sentido. A pessoa não aceitou, encarou ruim, deixa quieto, esquece, não toca mais naquele assunto. Né? Mas uma forma é isso, você dar um feedback de uma forma assertiva para esse comportamento também. Falando em feedback, pessoal, nós colocamos aqui no chat para vocês um link para vocês nos ajudarem aí na organização das próximas atividades. Então é importante para a gente pensar aí nas próximas, tá? Olha, a Marina está perguntando se você tem mais alguma sugestão prática para pessoas passivas caminharem para a assertividade, considerando que a assertividade tem origem principalmente no medo. Sim. Marina, é bem isso, você pegou bem o ponto, né? Geralmente a passividade está sob controle, né? O sentimento maior ali é o medo, é o receio, né? Do que o outro vai pensar da minha opinião, de como o outro vai reagir se eu negar algo. Então, essa questão, assim, é difícil a gente dar alguma questão prática, porque cada caso é um caso. A gente precisa realmente. E que bom que você já faz terapia. Eu acho que você já está super na frente nesse sentido, porque é algo que todo mundo precisa, né? Eu faço terapia, então é algo que a gente tem que estar em constante evolução. Então, a terapia nos auxilia muito nesse processo. Mas sempre pensar nessa questão da passividade para a assertividade, pegar aquele exemplo que eu dei, mas levar isso para outros contextos, no sentido de sempre pensar em algo gradativo. Eu não posso transformar um passivo em assertivo do dia para a noite, não vai dar. Isso vai gerar uma ansiedade muito grande que pode, né, ter um desfecho muito ruim para o indivíduo. Então, eu preciso levar em consideração em que ponto esse indivíduo está, onde ele consegue, até onde ele vai. Eu começo daí. Né? Então, para ele falar na aula é muito difícil, mas ele falar com um colega do lado já não, então vamos começar daí.
né? Então aí a gente vai de uma forma bem gradativa nesse nível de ansiedade, porque é um nível, uma hierarquia de ansiedade, tem coisas que te geram mais e coisas que geram menos. Então a gente vai caminhando essa escadinha, junto com estratégias, pensando nisso, né? De acordo com os contextos, mas até chegar ao ponto no comportamento final que você gostaria, que você idealiza, gostaria de emitir, sem causar tanta ansiedade. Percebe que vão ter coisas que vão gerar ansiedade na vida, né? Falar em público é algo que gera ansiedade, mas aí que entra o ponto. Hoje, por exemplo, fiquei ansiosa para começar, depois foi, e aí tranquilo. Mas se eu chegasse para Marilda, não vai dar. Estou muito ansiosa, não vou conseguir falar. Aí é diferente, porque aí me provoca um sofrimento, porque aí tem impactos negativos, né, na minha vida, no meu convívio. Aí é diferente. É isso que a gente tem que analisar também. O que eu quero atingir e para quê? Que benefício isso vai trazer na minha vida? Isso é importante. A Raquel tem um relato aqui, tem uma experiência recente. Tive que avaliar meus colegas e acabei focando só no avaliar os erros e não de falar os pontos fortes. Mas só percebi que seria legal ressaltar os pontos fortes quando recebi uma avaliação bastante direta, meio grosseira até, ao lado de outra que ressaltou coisas que gostou em meu trabalho. Não, legal, porque aí você já colocou em prática a automonitoria, né? Você fez, aí a automonitoria estava desligada, e aí você ligou ela quando você recebeu. Opa, não gostei de receber isso, né? E isso é muito legal, isso aí, e por isso que é um processo constante. Por isso que eu falei, depois da situação, analisa. Eu tenho certeza que a próxima vez que você der um feedback, você já vai começar com todos os pontos fortes das pessoas. Vai até exagerar nesse ponto, às vezes. Mas realmente um processo que a gente precisa estar com essa automonitoria ligada a todo momento. Porque a todo momento que a gente está interagindo, são oportunidades de aprendizagem, de desenvolver mais ainda essas habilidades. É interessante esse comentário da Raquel, né? Porque acho que tem uma questão cultural também, né? Às vezes a gente fica muito preso e pensa numa avaliação muito mais para poder apontar falhas, né? Ou pontos fracos do que ressaltar os pontos positivos, Isso, né? Exatamente, a gente foca muito, parece que só existe feedback negativo, né? O positivo a gente esquece um pouco. E isso é muito importante a gente manter isso, tanto para colegas, como para a nossa vida pessoal, a gente dar feedback positivos para os nossos amigos, namorado, mãe, pai, isso é super, isso faz o vínculo ficar muito mais forte. Mas é importante, feedbacks verdadeiros. Não vem com feedbacks só para, né, agradar, puxar o saco, que aí não vai ter o mesmo impacto, né? Luísa, você levantou a mão, pode falar? Sim, eu também tenho uma experiência recente nesse tipo, que a gente apresentou um seminário numa disciplina e muita gente no meu grupo não soube receber as críticas, né, os feedbacks, porque a gente não é ensinado a receber as críticas e entender que elas vão construir a gente melhor, né? Eu tive muito trabalho também faço terapia, para entender que aquilo você pode ver de um jeito pejorativo, mas também pode ver como uma mão assim, ó, você pode melhorar isso, ó, isso aqui pode te trazer para cá. Então, a gente fazer críticas e receber críticas, né, os feedbacks, é muito de um trabalho contínuo, assim, né, um processo. Exatamente, Luísa, falou tudo. É isso mesmo, precisa ser algo, exatamente, a nossa cultura não nos ensina isso, parece que a gente sempre tem que rebater, sempre tem que ter a resposta na ponta da língua, a justificativa, e não, e tá tudo bem, ainda mais num momento de graduação, né, de faculdade, a gente está justamente para aprender, esse é o momento mais propício para isso, né, mas realmente é uma questão cultural, muitas vezes, da gente ter que rebater, né, esse excesso de defensividade que eu falei para vocês. Preciso me defender, não posso deixar ninguém falar algo ruim, porque tem toda uma questão de status, né, de autoestima que é afetada, então eu preciso me proteger de muitas formas. Mas a forma que eu encaro isso é que vai fazer eu ter esses impactos. Né? A forma que eu encaro uma crítica que pode ter um impacto na minha autoestima ou não, muito pelo contrário, falo, nossa, que legal, vou fazer isso. E aí eu faço e dá super certo, né? Então é a forma que a gente encara realmente. Muito bem. O Magno comentou aqui, minha experiência ao efetuar feedback, a pessoa começou a chorar. Daí percebi que não podia ficar muito meigo no feedback, deu certo. Eu não entendi. Eu não entendi. Ela começou a chorar enquanto você dava o feedback.
E aí eu não entendi essa parte do não podia ficar meigo. Explica pra gente aí, Magno. Ela começou a chorar durante o feedback, tá. E aí essa segunda parte, aí ela começou a chorar, o que você fez? Obrigada, Gabriela. Agora eu vi seu comentário aqui. Ah, entendi. Você mudou o tom, ficando de que forma? Ah, tá. Tá, você começou muito meigo, aí ela começou a ficar mais emotiva, e aí você mudou um pouquinho. Acho que foi isso. Mas você foi mais rígido com ela. Tá. Aí, Magno, entra nessa questão. Tá, entendi. Aí entra no ponto da empatia. Entendeu? Entra nisso. Se a pessoa tá chorando na sua frente, é importante a gente, peraí, o que eu falei, como eu falei, de que forma eu falei, e aí eu olhar com o olhar da pessoa para a situação. E de que forma eu posso proceder agora? Talvez você ter ficado rígido fez ela parar de chorar, mas isso não quer dizer que tenha sido um feedback competente socialmente, entende? É óbvio que no feedback, a depender do que a gente vai falar, a gente não tem que ficar, né, cheio de dedos e tal. Tem que ter uma fala um pouco mais direta, mas perceba que a gente deu lá de dica, né? Com contato visual, com um tom de voz adequado, acolhedor, mas no sentido que você vai descrever o que aconteceu, né? Então, se isso provocou uma fala, talvez, aí que entra um pouquinho da automonitoria, talvez não tenha sido tão meigo assim, que alguma coisa que falou tocou ela de alguma forma, né? Então, aí a gente precisaria, obviamente, analisar o contexto em si, mas é importante a gente ficar sob controle do comportamento. Se ela chora, peraí, né? Eu preciso parar um pouco o meu feedback, talvez tentar acolher um pouquinho, para depois continuar com o feedback, por exemplo. Acho que é isso mesmo. Olha, ele concordou aqui, agradeceu. A Marina, às vezes eu sinto que a comunicação é muito prejudicada porque eu não consigo manter o contato visual, mas às vezes eu não consigo mesmo. Marina, isso é um treino mesmo. É um treino, eu trabalho muito com esses aspectos, né, não verbais, paralinguísticos. Então, é realmente, às vezes, muito difícil. Às vezes, o indivíduo ele consegue desenvolver isso de forma natural durante a vida, mas outros desenvolvem sem ter o contato visual e conseguem lidar com as situações. Mas a gente entende que isso pode ter um impacto, a depender da situação. Então, pensando numa situação empática, que alguém está te contando algo, você não conseguir manter, pode ter um impacto, né? Aí, poderia pensar, né, dentro de terapia, etc., criar algumas estratégias para isso, né? Às vezes, olhar para algum ponto específico, para iniciar pelo menos esse direcionamento do olhar, para depois ir para o olho, que é uma coisa um pouquinho, às vezes a pessoa que tem dificuldade encara isso como um pouquinho aversivo, mas é tudo uma questão mesmo da gente pensar em algumas estratégias para aumentar essa frequência. Não que precisa estar presente em todos os momentos, já que você, às vezes, não consegue, às vezes isso é muito aversivo para você, mas criar algumas estratégias para que aumente um pouco de frequência. Muito bem. Ok, pessoal, nosso tempo já está estourado aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, né, as perguntas, os comentários, a Tamires, em especial, né, pela apresentação, sempre aí contribuindo para as nossas habilidades sociais. Legal. Pessoal, então a gente gravou, né? Esse material vai ficar disponível depois nas redes sociais e no nosso site também, tá? Então, acompanhe aí as nossas redes sociais, as próximas atividades que ainda temos junho, né? Maio já foi praticamente, mas ainda temos programação de junho. Então, bom final de semana a todos, se cuidem e vejo vocês nas próximas. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.